Parashá Bar Midbar, no deserto, depois de 2 anos da saída do Egito, da outorga da Torá, da construção no Mishkan, mesmo que Israel foi tirado do Egito como hostes, ele está agora saindo adiante, está saindo da presença da Torre de Marfim, que é a primeira yeshivá aonde esses alunos conheceram a presença divina. Estão saindo diante da torre ou do Monte de Sinai. Porque Avot diz, Moshe recebeu do Sinai, Hashem entregou a Torá a Moshe no Sinai, Moshe transmitiu a Yehoshua, Yehoshua transmitiu aos anciãos, os anciãos aos profetas e os profetas aos homens da grande assembleia, que instituíram os princípios. Formai muitos alunos, criai cerca em torno da Torá e de serem circunspectos no julgamento. Então, estamos saindo agora diante da presença do Sinai e enfrentar o deserto. O que é o deserto? O que se produz no deserto? Nós temos regiões no Brasil que parece que estão se transformando em deserto, terra árida. O seu solo vai ficar arenoso e pronto para ser improdutivo. Não vai mais produzir. Deserto, um ambiente hostil. O perigo do escorpião, das serpentes, muito calor durante o dia, intenso calor durante o dia, e à noite um frio da mesma forma intenso. Nada se produz, nada pode se extrair desse ambiente. É o nome que iniciamos nessa semana a leitura da Parashá, do quarto livro, e também desta Parashá Bar Midbar, que é o deserto. Israel foi a última, praticamente foi a última das nações dentre seus irmãos a receber a sua parte da herança. E para receber a sua herança, que são a possessão da terra que Deus confiou a Israel, ela precisa ser conquistada. Ela precisa ser anexada ao que Deus determinou a Abraão e aos seus descendentes. Agora Israel, ele vai, desde a saída, ele vai ter que mostrar as suas habilidades e as suas vontades numa transição de uma população que estava antes escrava e agora precisa lutar pelos seus ideais. Lutar pelos ideais. E às vezes, pessoal, é lutar por aquilo que já é nosso. Não é irônico você ter que lutar e brigar por aquilo que já é teu? A terra de Eretz Israel, ela já é dos nossos antepassados desde o encontro de Hashem com Abraão. Pertence. Alguém me perguntou, será que foi mesmo levado a sério o fato de nosso pai Yaakov ter se dobrado diante de seu irmão Esav 7 vezes? Isso pesou na conta. Os nossos sábios dizem que dos filhos dos nossos patriarcas, Yaakov foi o último a receber a sua herança exatamente por ter se dobrado 7 vezes diante de Esav. Esav conseguiu constituir 35 príncipes antes da formação da nação de Israel. Levou
230 anos para que só depois Israel fosse constituído. Depois de ser tirado de uma outra nação como escravos. Essa geração e a porção desse quarto livro, ele vai nos conduzir nos próximos 30 anos. Quando nós estivermos finalizando a leitura de Bar Midbar, nós já estaremos tratando com a segunda geração dos que nascem no deserto. E os censos e as contagens, elas vão continuar. Para cada um dos desencontros que custar a vida de milhares de hebreus, um novo censo se fará no decorrer de toda essa leitura. Até que o último censo ele venha considerar já a geração dos que nascem no deserto. É uma população transitória que precisa se preparar para aquilo que já é teu, para aquilo que já é deles, para aquilo que já é nosso. É difícil, pessoal, para nós compreendermos isso? Não seria melhor estar tudo pronto? Não é mais fácil esperar descer a nova Jerusalém adornada de ouro, com ruas de cristais? É ou não é? Como diz o ditado popular, vem em mim, venha a mim. Mas esse mundo precisa ser construído. Nós precisamos levar a santidade. E do lugar da onde que tem que ser levada a santidade, precisa ser conquistado e preparado. Ou seja, para chegar até o momento de Shlomo falar que quando os teus filhos estiverem cativos, ou quando eles estiverem longe deste lugar, nas mãos dos nossos inimigos, e eles se voltarem para esta casa e orarem a ti, escuta suas orações. Ou seja, até que tivéssemos Jerusalém como referência do lugar aonde se encontra a presença divina, levou muitos anos para que os nossos irmãos, os nossos antepassados constituíssem o lugar da herança antes confiada ao nosso pai Abraão. Organizar exércitos. Veja que quando Israel sai do Egito, Shenu poupa de passar pelo caminho dos filisteus por não estar preparado para a guerra. E isso faz eles atrasarem 7 dias a saída do Egito. Eles desviaram do caminho dos filisteus a ponto de convencer o faraó que pudesse perseguir. Não estavam prontos para a guerra. Mas quando eles atravessam, eles se deparam com Amaleque. Amaleque que os atacou na retaguarda. Atacou covardemente. E Yehoshua lidera a guerra contra Amaleque e ele a vence. Vindo a primeira mitzvah de que, quando vocês estiverem seguros no seu próprio lugar, quando vocês terminarem essa tarefa de conquistar a terra, vocês apagarão a memória de Amaleque. Era uma mitzvah de data marcada. Ela estava condicionada à missão de conquistar o território de Eretz Israel. Agora não. Agora vocês estão ocupados em desterrar os moradores da terra para ocupar a sua herança. Foi só depois dessa primeira guerra que guerra de defesa, que Israel teve contra Amaleque, que Itró vai ao encontro de Moshe. Por que Itró decidiu ir ao encontro de Moshe? Só depois de todo esse tempo
e de todas as coisas que já havia acontecido em favor de Israel e contra os egípcios. Porque só depois da guerra de Amaleque que Itró vai ao encontro de Moshe. Porque Itró, como estadista, como um pontífice, ele entendeu que agora Israel começava a lutar por ele mesmo. E que não Deus, como fizera de todas as vezes anterior a essa primeira guerra de defesa. Itró entendeu que Israel começava a estar preparado para defender os seus interesses, para defender os seus objetivos, numa guerra de defesa. Numa guerra de defesa, eles estavam preparados, ou sendo preparados agora para uma guerra de conquista. Uma guerra de conquista. E essa guerra de conquista, nós temos na fala de Rahav, que será dita 38 anos depois do que nós estamos estudando aqui. Rahav, quando recebe lá os espias enviados por Yehoshua, ela os protege dos seus perseguidores, os esconde debaixo de um linho e faz com que eles jurem, dizendo: quando vocês conquistarem essa terra, salve a minha família, salve meu pai, salve minha mãe, salve minha casa, meus irmãos. Rahav deu a informação precisa a esses espias de que o coração de todo homem estava derretido por causa do que Deus fizera por Israel no Egito. Sabe quanto tempo depois? 38 anos depois. Ou 40 anos depois. Isso depois da morte de Moshe Rabbeinu. Então, Rahav, ela conhecia a disposição dos oficiais que lideravam as tropas que teriam que se defender contra as tropas de Israel que conquistariam a terra que Deus prometeu. Então, o que nós veremos agora a partir dessa porção é como que Israel vai sair diante da presença divina no Monte Sinai, tendo que se preparar para suas conquistas. E no deserto, né? No deserto, o profeta Jeremias, quando ele vê as ruínas de Jerusalém e a população sendo levada cativa para a Babilônia, nas suas lamentações ele diz assim: lembro-me de ti, ó Jerusalém, quando noiva me seguias pelo deserto. O deserto lhe traz todo esse simbolismo. A disposição de uma noiva seguir um noivo que não tem nada para prometer. Todos os pais das meninas, das moças e das jovens que são educadas, ensinadas, instruídas. E aí aparece um noivo que não tem nenhuma expectativa. Ele não tem uma Ferrari, ele não tem uma pós-graduação, ele não tem propriedade, ele não tem uma herança. É como que a forma que Jacó chega nas terras de Labã. Chega desprovido de um dote, diferente de como chegou Eliezer, com camelos carregados de dote. Então Jeremias ele considera o momento da disposição da noiva. Fala assim: lembro-me de quando noiva me seguias pelo deserto. O faremos e ouviremos é aquela disposição da jovem que acredita em um progresso, ou seja, sem pré-condições. Eu não preciso que ele tenha todas essas coisas para ser a sua esposa, para ele ser fiel, para ele seguir. Então são sem pré-condições.
O deserto representa a confiança de um lugar de que você não pode esperar nada senão uma região hostil. Frio, calor e perigos. Então todo esse preparo, ele começa a acontecer da onde? A organização do efetivo de guerra, da contagem e do censo dos homens, a partir de 20 a 60 anos. Os clãs das tribos, os seus estandartes, o trabalho das famílias de Aharão, de Merari, de Gershon e de Kehat sobre a forma da condução do Mishkan como centro do acampamento. E quando a coisa é organizada, pessoal, quando a coisa é organizada, o layout, ele dá a sensação para todas as pessoas de firmeza, de estabilidade e de organização. Esses acampamentos que estão sendo organizados aqui, nós temos um retrato dessa organização no deserto do que viu Bilã. Bilã, quando sobe no monte para amaldiçoar Israel, ele inclina o olhar para o que está acontecendo, o que ele se depara? Ele se depara com os acampamentos organizados, tendo a presença divina no seu meio. Bilã consegue retratar toda a visão futurista de Israel que chega até os nossos dias. Bilã, ele consegue enxergar a forma como Jacó venceria todos os seus desafios até os nossos dias. Bilã consegue ver Shiló, de quem Akiva vai usar esse nome para nomear Bar-Coba. Então, quando Bilã ele olha para essa organização que está começando aqui no deserto, nós não estamos olhando para as regiões ricas em minério, em areia, preparada para safra do grão, dos grãos, das frutas, de tudo aquilo que está contido na bênção de Jacó para cada uma das tribos. Não, isso está sendo organizado a partir do deserto. Não é, Gershon? O Gershon falava esses dias aqui, lembro-me quando noiva. O Gershon falava esses dias aqui, usando a memória de como nós iniciamos a comunidade, as cadeirinhas brancas e as pessoas que estavam no portão para iniciar as rezas. Como que é começar as coisas do zero e participar de toda uma evolução, todo um desenvolvimento? Por que nós não chegamos e as coisas já estão prontas? Para o uso. Então Bilã, ele vai olhar para aquela situação e ele vai falar assim: quão belas são tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Ele vai conseguir ver nessa organização e se inspirar pelas raízes dos nossos patriarcas. E todas essas coisas somadas, elas fazem temer os nossos desafetos, os que nos odeiam, que nos perseguem. Se nós somos controlados e organizados, só é a medida da forma como os que nos odeiam precisam entender do que ele terá de enfrentar.
que nós enfrentaremos? Dos nossos efetivos, nas nossas lutas, nas nossas perseguições. E aqui, pessoal, nós estamos falando de números, né? Os números, o censo, os mais de 3 milhões de hebreus que estiveram aos pés do Sinai recebendo o Torá. Porque a contagem de 603.500 pessoas são o efetivo de 20 a 60 anos dos homens que estavam prontos para a defesa, e não estavam enumerados as mulheres, os que estavam abaixo de 20 anos, os que estavam acima dos 60 anos, e nem a tribo de Levi. O número de que o profeta fala, de que Hashem fala a Abraham dizendo: contem as estrelas. Em outros momentos ele fala: contem as areias, os grãos de areia. Os teus descendentes serão mais numerosos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não poderemos contar. A bênção que Jacó dá aos filhos de José, Menache e Efraim, Efraim significa sem números, opulência, farto, uma dificuldade de enumerar. A Haftará que nós estamos considerando nessa paraxá do profeta Oséias, ele traz a metáfora da infidelidade da mulher e das consequências que ocorrem a seus filhos. Todas as consequências que ocorrem ao filho da mulher infiel, da mulher suspeita. Mas quando nós consideramos sobre Efraim, nós estamos considerando sobre aquilo que também nós rezamos na Amidá. Nós estamos considerando sobre o retorno dos filhos de Efraim. Do primeiro cativeiro da Babilônia, eu acho que acontece no ano 584, antes da Era Comum. Já fazia 150 anos que os assírios haviam levado o Reino do Norte para o cativeiro. Quando Israel enfrenta o seu segundo cativeiro, quando Judá enfrenta o seu segundo cativeiro, Israel já estava há 150 anos no seu cativeiro na Síria. Quando nós falamos de genealogia, o Gershon, nós falamos de que tempo? 1800? Da nossa era? Quando nós traçamos um mapa das nossas genealogias, a CIL vai considerar então a partir de 1500. 1500. 1492, o decreto que expulsava a Espanha. Portugal mais recente. E como que nós vamos encontrar, não é um papel nosso, obviamente, mas como se pode considerar sobre as 10 tribos que se perdem 150 anos antes do cativeiro da Babilônia? Então, o profeta Oséias diz que mesmo no seu exílio, mesmo no seu exílio, crescerão e se multiplicarão. Quantos desceram para o Egito com Jacó? 70. Quantos estão sendo numerados em Bar-Mitzvah? 210 ou 230 anos depois.
O controle de natalidade do faraó era sobre um crescimento descontrolado que ameaçava a segurança do Egito. Eles estão crescendo e eles vão se revoltar e nós seremos tomados do poder. Nós considerávamos nessa semana sobre a Guerra dos Cruzados, que foi um embate entre cristãos e muçulmanos na Idade Média, em que a Europa decidiu em conquistar Jerusalém. A primeira missão ia salvar Istambul, que é para onde tinha levado o imperador Constantino a nova capital romana. Mas eles viram que também poderiam estender-se para reconquistar Jerusalém dos muçulmanos. Essa guerra teve vários desfechos, mas por último, Saladino conseguiu conquistar Jerusalém e expulsar o ocidente do Oriente Médio e ainda conseguiu adentrar em regiões da Península Ibérica, como na Espanha. Os judeus, os nossos antepassados, eles ficavam entre essa polarização proselitista muçulmana e cristã, ora sendo convertidos por cristãos, ora sendo convertidos por muçulmanos. Mas a igreja não tinha interesse de converter os muçulmanos, porque ela sabia que tinha uma resposta e uma ação. Porque eu não sei como que isso não está acontecendo com a China. A China está erradicando as minorias e ela temeu que com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que faz fronteira com a China, com certas regiões da China, de que os talibãs eles pudessem reivindicar sobre suas minorias que estão sendo massacradas em campos de concentração. Houve um temor da China sobre isso. E se a China temeu uma reação extremista dos talibãs sobre a forma como ela trata suas minorias muçulmanas, a igreja na Idade Média também tinha medo da reação e da luta que poderia atrair para o seu próprio lugar se ela convertesse os seus muçulmanos. Então, na Península Ibérica, muitos judeus foram convertidos ao islamismo pelas dissidências que surgiam dentro os mouros, ou seja, surgia novo grupo muçulmano, eles sempre saíam mais radicais. Então esses grupos eles se valiam pela força e pelo número de convertidos que eles faziam pelo seu caminho. E aí muitos judeus também eram convertidos à força ao Islã. Em outras situações, quando passava esse fervor, nas partes da Europa em que a presença muçulmana estava, eles davam aos judeus que já conviviam bem, como bons vizinhos, eles davam cartas de conversão para que a igreja não molestasse aqueles judeus forçando a se converter ao cristianismo. Existia também essa situação. O convívio judaico com a presença árabe no mundo, ele sempre foi amistoso. A questão no Oriente Médio é uma questão local, regional, pontual. Mas fora desse ambiente, ela é mais amistosa. Houve importantes pontes, né, de construção que a presença judaica e árabe elas desenvolveram junto.
Tanto que, quando nós falamos de pesquisa, de busca, depois do inglês, o espanhol é o segundo maior idioma para você fazer buscas de pesquisas científicas. Isso por quê? Isso porque no período da Idade Dourada, antes do Iluminismo, a presença judaica e árabe desenvolveram em muito a ciência de que a era negra, que perseguia a heresia e as descobertas científicas da igreja, ela não tocava naquela região. Então, muito do que nós temos da matemática, por exemplo, da física, da astronomia, nós devemos à presença judaica e árabe. A poesia, a história, muitas outras coisas de contribuição que ainda são usados como instrumentos da ciência, da física, da matemática. É a contribuição de um período de 100 anos em que a igreja não conseguiu pôr a mão no desenvolvimento intelectual dessas pessoas. O Gershon considerava uma coisa agora mais cedo, ele falava sobre os alunos que sobrou de Rabi Akiva. O impacto positivo que eles causaram no mundo judaico. 5 dos 24.000 que sobraram. Se 5 dos que sobraram causaram um impacto positivo para toda a adversidade que o judaísmo enfrentou no deserto, na diáspora, o que seria se fosse poupados 24.000 alunos? Como que nós calcularíamos esse impacto? Alexandre o Grande, da Macedônia, quando ele conquista toda aquela região, ele estabelece uma grande biblioteca em Alexandria, no Egito. A Septuaginta é a atribuição grega da paixão pela ciência e a preservação de culturas, de conhecimentos de todos os cantos. Então, ele teve o cuidado de montar essa grande biblioteca, que logo depois foi incendiado pela igreja. Aí nós começamos a Era Negra, que todo conhecimento faz frente ante a filosofia cristã, ela representa uma ameaça. Então tudo isso é colocado dentro de uma organização que nós precisamos aprender sobre números, que quem vai controlar esse censo? Quem fará essas contagens? Sobre os judeus convertidos ao islamismo, sobre os judeus convertidos ao cristianismo, sobre os eframitas levados pela Síria e todos os outros. Todas as outras situações. De que forma vai se fazer esse censo? Como que nós vamos enumerar? Os 6 milhões de... Eu vi um dado científico de eu não sei se era um rabino ou se era só um judeu secular, mas ele trouxe um dado do o número da presença judaica nos Estados Unidos. Ele estima que está, naquele período, a mais de 16 milhões de descendentes de judeus no norte da América. Mas o que é considerado é 6 milhões, que é quase a mesma população que temos de judeus em Israel.
ou seja, 6 milhões de judeus, de que alguém vai considerar os critérios. Quais critérios? Então são 6 milhões. Mas é considerar outros critérios mais, são mais de 16 milhões de judeus que estão no norte da América. Quais foram os critérios da Inquisição? Para reunir e apagar pela raiz. Quando nós falamos de raiz, quando você vai eliminar uma praga do seu jardim e na remoção aquilo rompeu no talo. O que o jardineiro persegue? Tem que remover pela raiz. Não é? Bilam, ele vai considerar a raiz, na sua visão do deserto, ele vai considerar que a raiz do povo sagrado são os nossos patriarcas. Eles são as nossas raízes. Então a Inquisição ela vai conseguir lançar perseguição sobre a 7ª geração. Ela vai ser mais criteriosa do que a própria Rabanut, que vai considerar sobre quem é judeu. A SS e a Gestapo ela vai além com as ferramentas que tinha à sua disposição, que era o cartão, que era o passaporte da saúde, que nós produzimos constantemente para o Estado, para o seu controle. A IBM desenvolveu tornou isso uma ferramenta para que a Gestapo conseguisse ir atrás da 11ª geração. Uma erradicação da raça judaica da Europa. Então tudo isso fala sobre censo, fala sobre os números. Que número que nós representamos? Quais são os números que nós representamos? Estava me lembrando aqui, ao ouvir o comentário do Minian, que quando nós falamos sobre a resolução 181, que partilha a terra para a criação de 2 estados, Israel e Palestina, Israel ficou com um percentual que foi a consideração da ONU sobre a partilha pelo número de efetivo. Quantos palestinos tem na terra, quantos judeus tinham na terra naquele momento. Então, a partilha dava em torno de 60% do território para os judeus e o restante para a criação de um Estado palestino. Não aceitar a resolução por parte do mundo muçulmano foi por acreditar que poderia tirar a presença judaica para não existir o Estado de Israel. Então, essa primeira guerra a guerra da independência que Israel enfrentou como uma guerra de defesa, o mundo árabe ordenou que os palestinos saíssem da frente porque eles passariam como rolo compressor em cima dos judeus, varrendo para o mar. Então os palestinos saíram da frente para que os exércitos muçulmanos tirassem os judeus da sua frente. O número de palestinos que saíram foram 700 mil palestinos na época. É uma contagem, certo? E nesse mesmo período, na Guerra de 67, por exemplo, na Guerra de 67, havia judeus em toda parte do Oriente Médio. No Egito, haviam judeus na Líbia, haviam judeus na Jordânia, haviam judeus no Iraque, na Síria, no Irã. Em todos esses países já estava a presença judaica
E muitas comunidades estavam ali há centenas de anos. Antes ainda, ou seja, muito antes ainda da criação do Estado de Israel. Então, quando dessas guerras, que tira 700 mil palestinos, saiam da frente porque nós vamos passar sobre o Estado de Israel, nesse mesmo tempo, eles expulsaram os judeus que estavam nos seus territórios. E deu lugar a 800 mil judeus que estavam espalhados no Iraque, na Líbia, na Síria, na Jordânia. Entenderam? Esses judeus não estavam programados para fazer um soaliá. Não estavam exatamente assim programados. Agora criou o Estado de Israel, ou estava programando. Vamos ver se vai dar certo e nós vamos para lá também. O Egito expulsou, a Jordânia expulsou, a Líbia expulsou, a Síria expulsou. Expulsaram todos os judeus que estavam nos seus territórios, confiscando suas casas, confiscando seus bens, porque eles não estavam ali de graça, eles compraram seus territórios, suas fazendas, suas chácaras, seus sítios, suas casas, e eles foram expulsos. Então, de 700 mil palestinos que saem, que eles pedem para sair, quem que pediu para sair? Israel estava pronto para coexistir com dois estados, com a criação da Resolução 181, para conviver do lado do seu vizinho palestino. Quando fala os refugiados palestinos, eles não são refugiados de uma expulsão israelense. Eles são refugiados de uma ordem muçulmana. Saiam daí. Então, quem é que providenciou a entrada de 800 mil judeus no lugar de 700 mil palestinos que saem da sua própria terra? É um desastre quando as pessoas tentam tirar você do caminho dela. Elas acabam te ajudando. Elas acabam te favorecendo. São números, pessoal. Então, quando nós falamos sobre a remoção de cativeiro, a remoção do cativeiro era o último objeto para dar partida ao período da Geulah. Geulah é o período de reunião, de ajuntamento. Então, quando da criação do Estado de Israel, ele não começou, ele foi acontecer dentro da previsão do que já tinha dito o profeta Isaías. Ele diz assim: quem já viu tal coisa? Poderia, como que é, Mário? Fala, Mário, venha falar aqui perto da gente, porque você está fora do Minian. Pode nascer uma nação em um só dia? Pode nascer uma nação em um só dia? Pois aquela que estava para dar a luz, deu a luz. O profeta Esaiahu, ele descreve sobre a criação de um Estado em maio de 1948. A criação do Estado de Israel, pessoal, ele abre agora a remoção dos cativeiros. Agora nós temos lugar para reunir de volta todos os filhos de Jacó que estão dispersos entre as nações. E aí os profetas dizem assim: vocês serão levados para o seu próprio lugar. Porque nas frustrações do movimento sionista chegou a se cogitar sobre a criação de um Estado judaico no continente africano. Não é? O mandato turco não dava permissão. O Kaiser alemão, o Papa e os outros franceses, britânicos não tinham disposição de reivindicar junto aos turcos. Devolva essa área, vocês não estão usando. Deixa os judeus reconstruírem o seu lugar aí. Ninguém tinha essa disposição. Na América do Sul, aonde construirmos o lugar para a criação do Estado judaico. Em 1948, o profeta diz:
Poderia uma nação nascer em um só dia? Ben Gurion falou assim: está proclamada a criação do Estado de Israel. No dia seguinte, nós estávamos numa guerra de defesa. No dia seguinte. Entendeu? E o efetivo, que foi o objeto da partilha, porque se esses 700 mil, ou esses 800 mil judeus que estavam espalhados naquela região do Oriente Médio também fossem contados pela ONU para decidir sobre uma partilha da terra, os seus territórios iriam muito além. Iriam muito além. Então, quando pode se considerar sobre a reunião dos exilados? Quando pode se considerar sobre a reunião dos exilados? Quando da remoção do cativeiro. O cativeiro foi removido, a criação do Estado aconteceu, o profeta Ishayahu já tinha enxergado isso. E agora sim, pessoal, a União Soviética, porque uma coisa é você entrar em países desenvolvidos. Você tem cercas para não entrar, não é? Tem fronteiras. E dos países totalitários você tem cerca para não sair. A União Soviética, gradativamente, ela foi liberando, antes da queda da União Soviética, ela foi devolvendo os seus judeus. Israel recebeu 1 milhão de judeus russos. Não é? 1 milhão de judeus russos. Os etíopes, 18 mil etíopes. E gradativamente isso vai acontecendo. Eu fui conferir recentemente, são 94 mil judeus que temos no Brasil, dos 120 mil que tínhamos recentemente. Isso é algum presságio ou não? 194 mil dos 120 mil que existiam. Então, são circunstâncias que às vezes não está na tua programação. Como não estava daqueles 800 mil judeus no Oriente Médio, não estava na programação de voltar. Não estavam tirando visto, fazendo passaporte para voltar para o recém-criado Estado de Israel, e de repente eles foram expulsos do seu próprio lugar. Nós tínhamos Moshe, ele ficou um ano inteiro pedindo para o faraó: libere meu povo, libere meu povo, libere meu povo. Chega um dia, o que o faraó faz? Os expulsa. Os expulsa. Quantos desdobramentos algumas pessoas falam assim: o meu sonho é fazer aliar para Israel. Baruch Hashem, é uma mitzvah fazer aliar Israel. E batem na porta de uma sinagoga, bate na agência judaica, bate aqui, procura um tribunal rabínico ali, fazendo todos os esforços para fazer ali. E de repente pode ser o Lula que manda um monte de judeu lá de volta. O Itamaraty. Então, nós estamos num período de 76 anos de que eles estamos sendo tirados, reunidos de todos os lugares para voltar para o nosso próprio lugar. É uma contagem, é uma reunião. Porque diz o profeta: aquele que espalhou Israel voltará a congregá-lo, voltará a reuni-lo. A remoção do cativeiro foi tirada? Foi. Então, depois dessa remoção, nós temos um lugar para voltar. Nós falávamos no comentário aqui com a Haron e o Gershon, no comentário do podcast. Um cristão brasileiro
que encontrar hostilidade no Brasil, ele pode fugir para qualquer outro país cristão, na América ou na Europa, e ele vai ter lugar. O muçulmano ele pode sair do Irã e se estabelecer em qualquer lugar da África ou do Oriente Médio. Agora o judeu, pessoal, o judeu só tem um lugar. Não temos opções. Nós só temos o nosso próprio lugar. Nós consideramos sobre o Mishkan, da forma como ele ficou disposto dentro das guarnições, dos estandartes que foram formados entre as tribos desse efetivo. O Mishkan, ele também é organizado e o censo feito dos levitas, ele vai considerar a idade de um mês em diante. Todos os levitas eram contados a partir de um mês de idade. E depois uma outra contagem dos primogênitos, de todos os primogênitos. Quantos primogênitos frente a uma subtração de levitas. O Binyan Raben é o resgate que Deus faz, porque Deus não abriu mão do primogênito. O primogênito pertence a Deus, tanto do homem como do animal. Binyan Raben é a mitzvah que o pai ele faz ao seu filho, resgatando o seu filho. Quando Hana faz um juramento, dizendo que o seu primeiro filho ele pertenceria a quem? Hashem. Então Hana ela não fez o resgate do seu filho. Ela entregou. Ela entregou o filho para o serviço, porque ela fez sobre juramento, sobre promessa, de que o seu primeiro filho, que foi foi o último juiz de Israel antes do estabelecimento da monarquia, Shmuel Hanavi. Então, por isso que nessa porção nós aprendemos sobre o resgate dos primogênitos. E quando nós falamos sobre a preeminência que tem o primogênito, a contagem começa por quem aqui das tribos? Por Reuven. Reuven é a primeira tribo a ser enumerada. Então, quando se tem 4 filhos, a herança é dividida por 5, porque o primogênito fica com 2 partes. Ele é o primeiro filho a chamá-lo de pai. Ele abre o caminho, quando fala aquele que abre a madre, ele abre o caminho para todos os outros que virão. Então é justo que ele receba a porção dupla, porque ele foi o primeiro a chamá-lo de pai. E Israel é o quê? Israel é o seu primogênito. Israel foi a primeira nação que se dispôs a reconhecer a Hashem como pai. Que aceitou. Então, a primogenitura, a preeminência do primogênito, ela precisa acontecer ainda em nossas famílias. Do pai cumprir a mitzvah de resgatar o seu filho, dando a soma em prata e também na divisão da herança. Muito embora eu quero falar uma coisa para vocês sobre herança, né? O nosso governo ele vai taxar imposto da herança. Tá bom? E ele não é o teu primogênito. O Estado vai taxar. E é interessante, pessoal. É interessante que vocês que são pais, que têm seus filhos,
há uma alternativa para isso, tá bom? Eu vou indicar nos grupos um dos nossos advogados, também é judeu, e vai dar as alternativas para que 40% da tua herança não vá para o Estado totalitário. E sim, para os seus filhos. Tem casa, você já tem uma casa que é tua, então você já tem herança. Então, se você nada fizer, depois os seus filhos vão ter que estar brigando com o Estado sobre aquilo que você trabalhou. Tá? É um parêntese que nós abrimos aqui. Então, o primogênito ele tem direito a essas duas partes. Precisa cumprir a mitzvah de resgatar o Binyan Rabbeinu. E sobre o tabernáculo ele vai ser guardado pelas famílias de Aharão. 1 mês de idade em diante é a iniciação de um levita sobre todos os serviços, não só do tabernáculo, do templo, que foi substituído pelo templo, mas também dos serviços sagrados, da economia, das questões sociais, eles eram os responsáveis, e também de conferir o exército. A arca que ia diante do exército, quando das guerras de conquista, quando das guerras de expansão que Israel teve que se desenvolver. Estando nós, pessoal, num período de retorno, num período de reunião, estamos falando sobre aqueles, ou da forma como fomos espalhados, ou sobre os critérios de quem é e de quem não é. Quais são os critérios da Torá? Quais são os critérios dos que nos odeiam? E quais são os critérios dos nossos pais? Por que o profeta Ishael diz assim, mesmo que Jacó, o teu pai, não te reconheça? Por quê? Por que o profeta Ishael diz assim, a mulher solitária dizendo, quem são estes? E o profeta diz, esses são os teus filhos. Lembra da propaganda da Toshiba? 5 anos de garantia. 5 anos de garantia, lembra ou não? A Toshiba, acho que não tem mais essa marca, não é propaganda, né? Lançou um produto que tinha 5 anos de garantia. Aí o chinês, o japonês, ele deixa a casa para ir trabalhar fora. Ele deixa a casa para trabalhar fora. Quando ele chega, ele tem um japonesinho loirinho. Aí ele apresenta todos os filhos. E quando ele vê um japonesinho loirinho, que ele fala assim, epa, esse aqui não é meu, né? Aí ele pergunta, e esse aqui? A mulher fala, esse é Ricardão. Esse é Ricardinho, filho de Ricardão. 5 anos é muito tempo, não? Mas é uma reação. Desculpa a brincadeira. A mulher pergunta, quem são estes? E o profeta responde, esses são os teus filhos. São sobrenúmeros, pessoal, do que não se pode contar. Sobre qual conta nós estamos? Nós estamos só na conta do antissemitismo? Nós estamos só na consideração dos que querem acabar e tirar pela raiz? São 7, são 11 gerações? E quem é que está disposto a reconhecer? O pai ou a mãe? Então o profeta diz assim, estenda as tuas tendas para a direita e para a esquerda, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casada. A mulher solitária, pessoal, é a metáfora de que Deus usou através do profeta Oséias, não é?
da Haftará de hoje. Deus está tratando com uma mulher que flerta com outros homens, que ele está falando de Efraim. Quando o reino se divide, Efraim, ele vai flertar com outros deuses. O que Efraim faz? A divisão dos dois, a divisão do reino de Shilomo, de Jeroboão e Roboão. O descendente de José, que vai assumir o governo do reino do norte, o que vai acontecer? Nós estamos falando sobre a organização do Mishkan e do templo. Nós estamos falando sobre o Salmo 122, que eu considerei essa noite, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque para lá sobem as tribos do Senhor. Então, quando o reino do norte se separou, o que aconteceu no primeiro Pessa, no primeiro Rosh Hashanah? O que aconteceu no primeiro Rosh Hodesh para muitos da dissidência de Efraim? Eles continuaram peregrinando para onde? Para Jerusalém. Agora nós somos dois povos distintos, mas o nosso lugar de culto ainda está lá no Reino do Sul. O nosso lugar de encontro com Hashem está lá do lado dos judeus. E os israelitas passavam suas fronteiras e iam celebrar aonde? Então o rei do norte falou assim, não. Vamos fazer templos, vamos fazer o bezerro de ouro, vamos fazer Baal. E ele trouxe todas as divindades de que era proibida. Então a forma como trata o profeta Oséias sobre a mulher infiel, ela está refletindo sobre o comportamento daquele ou daquela, já que está sendo tratado como uma mulher, daquela que foi infiel. Ela trouxe para dentro da sua casa homens que não, o marido, que é o que lhe dava joias, roupas, proteção e alimento. Então Deus fala através do profeta Oséias, agora eu vou virar as costas e eu quero ver como que os teus amantes te protegerão. Se eles ainda te darão joias, se eles ainda te darão vestes, se ele ainda vai prover o seu alimento e se eles ainda vai cuidar dos seus filhos. Então o marido ele se volta, deixando a mulher infiel na sua própria sorte. Ou seja, Deus está disposto a perdoar a infidelidade de Efraim, de trazê-la de volta. Por quê? Que ele diz assim, quando você perceber que eles não cuidam de você, você vai começar a lembrar do teu marido, que te provia todas as coisas. A Ketubá, ela é constituída de um contrato do marido para a esposa. É a mãe dos noivos que lê o contrato em que o marido se promete à sua esposa. Com 10 promessas. Dentre elas, o marido promete amá-la, respeitá-la. Ele promete provê-la de todas as necessidades, de dar satisfação, de dar joias. A Ketubá também fala que se ela for raptada, ele vai resgatá-la. Se ela ficar doente, ele vai tratá-la. E se ela falecer, ele irá sepultá-la. Todas essas previsões estão no contrato que o marido faz para a esposa. Então, no caso da Haftará, Hashem está dando as costas para ver de que forma que as idolatrias de Efraim cuidaria deles. Ou seja, eles foram levados 150 anos que Israel, que Judá. Só que Efraim ele é considerado como primogênito. E a forma como
o marido se volta contra a mulher fiel, é para ver como que os seus amantes cuidarão de você. Para que chegue o momento da provocação que a mulher diz assim: o meu marido cuidava das minhas feridas. Ele me provia do alimento, de roupas, de estima. Os meus filhos eram protegidos. Até que essa mulher procure novamente o seu marido, o seu esposo. Não é o que faremos agora em Shavuot, no início dessa semana? Shavuot representa o casamento daquele que o profeta Jeremias diz assim: lembro-me de quando noiva me seguia pelo deserto. Ou seja, de forma incondicional, quando ela não tinha joias, quando ela não tinha roupas, quando ela não tinha alimentos, quando ela não tinha promessa nenhuma, ela aceitou segui-lo sem pré-condições. E depois, Efraim ele é tratado de várias outras maneiras, como o Yeshurun, que engordou e deu coice, que é a ingratidão. Que é quando nós começamos a receber toda a providência, toda a sorte, toda a proteção, e parece que as coisas não vão mais dar errado. Agora as coisas só vão dar certo. E é essa confiança que nos faz dar coices, como também é tratado Yeshurun, como é tratado Efraim. Mas, pessoal, esta porção de Bar Midbar é a proposta do que Deus vai reunir 12 tribos. Deus vai reunir todas as tribos. Quando nós nos consideramos aqui sobre a parte mais fácil, estamos falando da parte judaica, do Reino do Sul. Estamos falando sobre o nosso pertencimento. Estamos falando sobre essa contagem, sem considerar as formas pelas quais Deus vai atrair as 12 tribos para o seu próprio lugar. E qual que é a grandeza disso? Quando Efraim se submeter ao reino judaico dizendo: Davi é o nosso rei. Davi é o nosso Mashiach. O judeu é o nosso rei. Quando a casa, e Deus diz assim: quando eu colocar o meu santuário entre vós, vocês saberão de que eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Então, novamente, as tribos de Efraim, elas subirão aonde? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Serão reconduzidos no seu próprio lugar. Então, hoje, pessoal, o cuidado de que as famílias de Aharon têm sobre o tabernáculo, sobre o templo, sobre as sinagogas. As sinagogas ainda é o nosso lugar de reunião. Todas as comunidades, eu digo todas as comunidades judaicas é o lugar de reunir os seus judeus, de organizar o nosso retorno. Então eu penso, se a pessoa tem dificuldade de se unir a uma comunidade dentro do seu próprio país, de uma programação mais fácil, como que é se preparar para uma aliá? Eu penso ser passos gradativos. Eu preciso ser unida aonde estão os meus pares. Eu preciso ser unida aonde estão os meus irmãos. Eu preciso estar junto à minha comunidade. Eu preciso entrar no censo do meio shekel, não da Inquisição. Semana passada, o ministro israelense do governo Netanyahu respondeu para a Espanha: não haverá Inquisição novamente. Sabe por quê? Nós podemos falar isso, pessoal? Porque o nosso cativeiro foi removido. Hoje nós estamos daqui lutando, brigando, xingando por causa da cidade que nós chamamos a cidade de Deus, Jerusalém.
Orai pela paz de Jerusalém, por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz dentro de ti. Que é a frase que o Gershon usa. Inquisidores, vocês falharam. Quando nós temos o nosso próprio lugar, nós podemos falar de forma contundente para a Espanha, não haverá outra Inquisição. Não haverá outra Inquisição. E quando eu estou com vocês, eu sinto mais coragem de falar isso. Quando nós estamos dentro desse reduto, nós temos mais coragem, mais força, mais determinação, há mais significado nas nossas palavras e nas nossas intenções. Então eu pergunto, por que nós não estamos todos na comunidade? Né? Por que as pessoas insistem em estar longe? A sorte dos que nos odeiam. Nós estamos no período de Geulah, no período de reunião, no período de ajuntamento. Isso só podia acontecer depois da remoção do cativeiro. Que é o que disse Boaz a Ruth, que é lembrada nos dias de Sefirat e Raom. Quando Ruth deita aos pés de Boaz, então Boaz faz a seguinte proposta. Boaz diz assim, deite aqui esta noite. O Rambam. É Rambam, e como que é o nome do outro, que é um Rambam com M? Narâmides. Né? Com M, que é Maimônides. O outro é Narâmides. Narâmides é ele que interpreta essa profecia. Ele diz assim, deita aqui esta noite. Noite é galute. É diáspora. Que foi o que o Boaz disse para Ruth. Deite aqui esta noite, porque pela manhã, amanhã é o dia, amanhã é Geulah. Deite aqui esta noite, e pela manhã, se quiseres, te redimirei. E se não quiseres, também te redimirei. Aonde está Efraim agora? Quais sinagogas eles estão rezando hoje? Nesse Shabat. A inclusão de Hashem, ela está até sobre aqueles que ainda não estão fazendo o seu papel. Porque ele prometeu e jurou pelo seu próprio nome e também pelo mérito dos nossos pais. Isso não diz sobre o quanto rezamos e fazemos, mas diz que no momento certo todos serão reunidos. Mas e aí, pessoal? Nós vamos esperar a cidade descer do céu? A Nova Jerusalém? Porque na escola dominical, a cidade de ouro e de cristais, ela já está pronta para os crentes. Mas para nós judeus temos que nos unir e preparar, estarmos prontos para merecermos participar da construção do terceiro templo. Porque a comunidade que sai do exílio da Babilônia, os profetas disseram assim, e o templo foi reconstruído em tempos angustiosos. Tínhamos que ter uma arma e tínhamos que ter uma colher de pedreiro para a reconstrução do que foi a segunda comunidade. Então, a Nova Jerusalém, que é de ouro e de cristal, e tem um rio lindo no meio, o Shimon diz que tem um coral. Ela já está pronta para mas para os judeus, precisamos trabalhar. Precisamos nos organizar como Bar Midbar. As guarnições, os acampamentos e o centro da nossa vida judaica
ele é a tua sinagoga. De qualquer lugar desse país, de qualquer lugar desse mundo, o centro da nossa vida, da nossa família é a nossa comunidade. E nós precisamos fazer como a família de Levi e como as outras tribos de tornar isso o nosso centro, lugar da nossa reunião. Por que foi fácil para os nossos inimigos estabelecer os guetos? Porque as comunidades judaicas já viviam juntas. Por que os prongros e as cruzadas eram bem-sucedidas? Porque os judeus de toda a diáspora viviam sempre juntos, estavam sempre perto. Então era fácil estabelecer os guetos ou de coordenar os ataques. Quando nós assistimos o violinista no telhado, ele reflete a forma como os prongros foi feito no leste da Europa. Como os prongros que foi feito no dia 7 de outubro, que vai completar um ano. Aquilo ali foi um prongros. Eles invadiram os kibbutzim e os redutos aonde estavam juntos o maior número de judeus para ser bem sucedido seus ataques. Em São Paulo teve um jovem que foi perseguido por um grupo de skinhead. Aí ele conseguiu se livrar e correu para dentro de Higienópolis. Esses grupos de skinhead o seguiram até lá. Quando eles chegaram no bairro, já havia um minyan esperando os skinhead. Fizeram o meio Kadish no meio da rua, com porrete e cacetado. É isso. Né? Precisamos estabelecer a nossa identidade e se unir aonde nós estamos. Aonde nós estamos. Acho que muitos aqui há muitas pessoas que nunca se apartaram da comunidade. Nós precisamos nos programar. Eu vou mudar de Curitiba. Tem que olhar para onde eu vou. Tem sinagoga? Tem. Então eu vou para lá. Esse é o principal critério. Eu tenho uma proposta irrecusável. Tem sinagoga lá? Não tem. Vou me afastar do meu povo?